Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Vamos hoje, no dia de hoje, agradecer a Deus porque Ele é um Deus presente, é um Deus que nos guia, que nos mostra o caminho a seguir. E colocando nas mãos dele o nosso caminho e entregando e consagrando ao Senhor tudo que temos, somos e vamos fazer, tudo dá certo. E Deus tira todo o mal do nosso caminho e nos dá paz. Olha o que diz no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Olha, no versículo 1 ao 3, olha quanta coisa nesses versículos Deus faz por nós. Olha como é poderosa essa oração. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Porque um pastor, ele leva as ovelhas para se alimentar. Um pastor, o bom pastor, ele não deixa suas ovelhas com fome. Jesus é o nosso pastor. E ele nos guia a águas tranquilas e não deixa nada nos faltar. Em verdes pastagens me faz repousar em um lugar tranquilo, em um lugar que tem tudo, que não lhe falta nada, não lhe falta, e me conduz a águas tranquilas. Águas tranquilas. Você já viu uma pessoa que ela tem muito dinheiro, mas ela não tem paz? Aí ela se sente como se não tivesse nada, porque o alimento ele faz bem quando estamos em paz. Quando uma pessoa se alimenta, ela senta na mesa, vai se alimentar e ela tem paz no seu lar, tem paz no seu trabalho, ela sente o sabor da alegria, dá bom ânimo e Deus restaura o vigor, porque Ele nos leva e nos conduz a águas tranquilas. Essas palavras têm muito poder, porque tem pessoas vivendo sem paz. E uma pessoa que vive sem paz, ela não dá paz para os outros. Quando uma pessoa tem o fruto do Espírito Santo, ela tem a paz, ela tem amor, ela tem alegria dentro dela, ela tem paciência, ela tem equilíbrio. E como é ruim viver com uma pessoa que não tem equilíbrio. Ela mostra uma coisa para as outras pessoas, mas dentro da casa dela, quem está com ela é uma verdadeira tortura. Aí Deus tira a pessoa que clama, que pede socorro e leva águas tranquilas. Não deixa junto. Por isso que uma casa que não há união, que não há paz, ela não fica de pé. Por isso que muitas pessoas se separam. Por isso que não dá para você conviver com uma pessoa que lhe grita, que lhe falta respeito, porque ali não há Deus. O Espírito Santo de Deus, onde Ele habita, a paz. Isso não quer dizer que uma família nunca haja um desentendimento, mas não contendas todos os dias, a todo momento. Isso suga as energias de uma pessoa. Brigas constantes tira as energias da pessoa. A pessoa, olha, às vezes, teve uma época da minha vida que eu olhava assim, tinha alimento na minha casa, mas eu não tinha vontade de comer, porque era briga constante, eram coisas horríveis. E a pessoa viver, eu bem sei o que é viver com uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa desequilibrada quando ela está chateada com alguma coisa lá fora, quando algo não deu certo para ela, ou quando ela vê que você está começando a se dar bem, vê que você está bem, aí ela não suporta, ela quer tirar a paz,
Ela chega, ela começa a falar coisas que não deve e ela começa a pisar no calcanhar. Cuidado com quem você se abre, cuidado com quem você fala suas coisas, porque se aquela pessoa for uma pessoa de coração mau, ela vai usar tudo isso contra você depois. As suas fraquezas vai ser a arma do inimigo. Então eu repreendo em nome de Jesus. E o tolo é aquele que, eu acredito em todo mundo é bom. Isso não é verdade. Não é todo mundo que é bom. Todo mundo mostra algo de bom quando quer colher, quando quer conhecer, quando está convivendo na mesma casa e você sabe se aquela pessoa é uma pessoa boa, realmente. Porque olhar para uma pessoa por isso que muitos casais, muitas mulheres, elas passam, mulheres e homens, quantos homens foram decepcionados também em seus casamentos? Que as mulheres e os homens, geralmente, quando estão se conhecendo, não fala que é explosivo, que é explosiva, que gosta de mandar, de manipular. E o pior, quando uma pessoa tem essa característica de manipulador, de manipuladora, ela suga as energias dos outros, porque ela sempre arruma algo para discutir, mesmo que a pessoa não queira, ela sempre está falando algo que é para atingir a pessoa, para a pessoa perder a paciência. Mas quando você coloca Jesus como teu pastor, pede a Ele, suplica, implora por paz, Ele vem com paz, porque esses 3 versículos é muito forte, é muito poderoso, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não te deixa faltar nada. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Quando Ele te leva para um lugar de paz, a uma situação de paz, aí você restaura o vigor, porque é como diz no Salmo 23, leva-me, guia-me pelas veredas, e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, porque lugares tranquilos a pessoa restaura o vigor, dá vontade de se alimentar bem, dá vontade de crescer, de fazer coisas novas, dá vontade, a dona da casa, ela cozinha com prazer, ela faz as coisas dela com prazer, mas uma pessoa que vive com outra pessoa que tira a paz, ela não sente vontade nem de cuidar das coisas dela. A vontade que dá, às vezes muitas pessoas entram em depressão por causa de muita luta, de muito desgaste. Então vamos pedir a Deus que renove as nossas forças no dia de hoje, que abençoe, que nos dê paz em todo e qualquer lugar que estivermos, que tenhamos paz e que quem não for da paz, quem não tiver paz, que o Senhor dê paz, mas leve para bem longe dos nossos caminhos, porque a vida é uma só, meu irmão, minha irmã, e precisamos viver. Precisamos sentir o sabor da vida e viver a vida com alegria, junto com a nossa família, junto e principalmente com Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente faz o que agrada a Deus, a gente sente paz dentro da gente. Às vezes as guerras lá fora e a gente dentro da gente, eu não estou falando de guerras de nações, eu estou falando de outras pessoas que estão brigando, estão discutindo, estão reclamando, estão murmurando, mas dentro de você tem uma paz que o inimigo não rouba, é a paz do Espírito Santo de Deus, e através desta paz Deus renova as tuas forças. Salmo 92, do versículo 8 em diante, pois tu, Senhor, és exaltado para sempre, mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim um óleo novo.
Deus renova as nossas forças. Olha como Ele faz. Ele renova as nossas forças como a força de um boi selvagem. Derramaste sobre mim um óleo novo, cheio de renovo, cheio de alegria, cheio de planos, porque os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Quanto mais a gente pensa em coisas boas, melhor ainda do que o que a gente pensa, deseja para a nossa vida, nosso Pai tem para nos dar, porque Ele renova as nossas forças e Ele derrama sobre nós um óleo novo, um óleo de renovo, um óleo de viver. Deus é vida, é água. Jesus, a palavra de Deus é a água que mata a nossa sede e que muda uma mente que está perturbada por causa de tantos problemas. Fica na paz do Senhor, recebe o óleo novo do Senhor e Ele renova as tuas forças como a do touro selvagem. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Deus tira todos os nossos inimigos do nosso caminho, seja pessoas que nos fazem mal ou que desejam nos fazer mal. Deus desvia dos nossos caminhos e tira o inimigo das nossas almas com os agregados dele para bem longe e renova as nossas forças, abre portas que ninguém fecha, abre caminhos, derruba quebra todas as algemas. Tem pessoas que tá em uma situação que olha para um lado, olha para o outro e fala, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Pois Deus vem com um renovo, Deus abre portas, Deus alimenta com a força que vem dos céus, a força do Espírito Santo de Deus. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Meu irmão, minha irmã, não discuta com ninguém, não fique preocupado com o que os maus pensam de você, não fique se justificando o tempo inteiro. Ora a Deus, agradece a Deus, Deus vem com óleo novo hoje para as nossas vidas. E os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Você já viu quando uma pessoa está com os olhos brilhando, que as pessoas falam assim, você viu o passarinho verde hoje? É alegria, é que vem de dentro, é uma paz, é uma alegria, é um renovo que vem do Senhor. É quando uma pessoa, sabe quando a pessoa está apaixonada por outro, que outras pessoas falam, nossa, rejuvenesceu. Aí a palavra de hoje é que você está apaixonado por Deus, você está apaixonado pela vida, você está apaixonado pela sua vida, pelo seu lar, por tudo que Deus lhe deu. E aquilo que é mal, Deus bater em retirada, para que você se alegre com o que você tem, para que você dê gritos de alegria, de louvores a Deus, porque Deus, Ele é todo poderoso para fazer com que Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Aí às vezes a gente sempre pensa, nossa, quem vai estar comigo no dia da vitória, quem vai ver é os meus amigos. Às vezes não. Às vezes o inimigo, ele sabe primeiro do que os nossos amigos, porque eles têm que ver. Não é que eles têm que estar com você, é que eles ficam sabendo, porque eles ficam bisbilhotando a sua vida.
Eles ficam procurando saber como é que você está, o que é que você está fazendo, bate curiosidade. Aí eles veem primeiro o que Deus fez, eles veem primeiro do que os amigos, porque os nossos amigos, aqueles que são amigos verdadeiros, eles estão torcendo e eles veem tudo com naturalidade e gratidão a Deus. E os inimigos não. Os inimigos, eles ficam à espreita, querendo saber, para falar mal, para querer lançar palavras de maldição. Só que nessa situação não adianta, porque os meus olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos. Declare: os meus olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutarão a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como palmeira e crescerão como cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice. Aí aqui está, tem pessoas que vê as outras que já passou da idade, não tem mais jeito. Tem jeito sim, tem jeito de ser feliz, tem jeito de viver melhor. Você quer ver? É melhor ter uma velhice saudável, uma velhice feliz, com paz, com a bênção de Deus e aproveitando cada dia da sua vida com maturidade, do que chegar a uma velhice com uma pessoa que está maltratando, que está judiando. Quantas pessoas passando por injustiça. Às vezes você vê um idoso apanhando dos próprios filhos, mas não é isso que eu vim falar. Eu vim falar de coisas boas, do renovo, porque o Senhor, tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim um óleo novo, e é isso que agradecemos a Deus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, porque o Senhor é a nossa rocha, e no Senhor não há injustiça. Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em verdes pastagens nos faz repousar, guia-nos mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ore comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, da maldade humana, do homem sanguinário, da perversidade e maldade espiritual. Abençoa, Senhor, o teu povo. Vem com um óleo novo na vida de cada um de nós. Socorre o necessitado, Senhor. Abençoa grandemente e socorre as nossas crianças e animais que vivem em situação de risco. Para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.